para eu ver que comece gravando aí, mas já está gravando. Bom, gente, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei quando vão ver esse vídeo, né? Tomara que seja claro, não sei que ligarem uma luz aqui. Hoje nós vamos ver a crise de 29, tá? Por que será que nós vemos essa crise? Porque o capitalismo é feito de crise, tá? O capitalismo, crise do capitalismo é o normal, né? Tanto que todos os economistas tentam normalizar as crises, dizendo que é normal do capitalismo. E sim, realmente, a crise é inerente ao capitalismo, tá? Porque, bom, quebrou por dever dinheiro, uma coisa e outra, acaba quebrando, tá? A única diferença aqui na crise de 29 não é o Estado que quebra, tá? E sim são as empresas, são as pessoas que quebram. Hoje em dia já é diferente, já são os estados que às vezes quebram, né? Os estados não têm reservas suficientes e não pagam os bancos os empréstimos que eles fazem. Lembra quando eu falei lá do capitalismo financeiro para vocês, que os bancos agem, né, junto ao Estado, dando dinheiro para o Estado, e o Estado tendo que pagar, o governo, tá? Estado, governo, país, né? Tendo que pagar para os bancos, né? E assim retroalimentando a economia. Tá? Então, os bancos estão sempre ganhando, né? O Estado está fazendo as coisas e sempre pedindo e pagando para os bancos, certo? E quando não conseguem mais pagar, os bancos quebram, e aí vem aquela coisa do Estado dar dinheiro para os bancos, né? Então é bem complexo, tá? Então, eu vou dar sobre a crise de 29, nós vamos refletir sobre a questão do egoísmo, né? Porque acontece uma coisa terrível, que eu vou ler para vocês uma carta de um senador congressista dos Estados Unidos, que ele viaja na época da crise, e é impressionante os relatos de egoísmo, né? Então, vou repartir com vocês aqui a tela, né? Vou compartilhar com vocês aqui a tela para ter uma ideia, né? E permitir, deu certo. Bom, crise de 29, né? Como estava tudo, né? Então, aqui, aquilo que eu falei, né? Uma crise no qual as pessoas falem, né? Falem, né? Não vão à falência, melhor dizendo, não vão à falência, não sei nem se existe o fale. Então, vão à falência, tá? Não é o Estado, tá? Crise do Estado é depois vai surgir isso aí, eu lembro que eu dava esse exemplo, porque era na época dos estudantes lá de 2013, 2014, quando eu falava da crise da Grécia, por exemplo, de uma baita crise lá, e quem estava falido era o Estado, né? Então, os outros países tinham que ajudar ou não, né? E é uma crise diferente, tá? A questão dos bancos, como eu já falei, né? E se a economia, por que eu boto essa pergunta, né? A economia influencia na política e vice-versa, né? A política na economia, a economia na política, elas são indissociáveis, a economia e a política, tá? Sempre uma vai influenciar na outra, sempre, tá? E essa crise, por que eu faço essa questão, né? O que está acontecendo no mesmo período? No mesmo período está ocorrendo o quê? O surgimento de fascismo, né? Que é outra aula que eu vou dar para vocês, né? Surgimento de fascismos, certo? E o que essa crise vai fazer vai ser aguçar o fascismo. Ela vai aguçar os dois sentidos, né? Ela vai aguçar a extrema-direita, que é o fascismo, e vai aguçar a extrema-esquerda, que é o socialismo, tá? Então, as pessoas vão querer ir para um lado ou para o outro. É isso que essa crise vai fazer, né? Então, vamos entender agora como é que acontece essa crise. Outra coisa, eu estou só na parte filosófica primeiro, tá? Depois eu falo como é que ela aconteceu, que é bem simples. Outra questão, tá? Ela vai questionar o liberalismo absoluto, tá? Antigamente, as nações, ou as pessoas, né, elas tinham liberalismo absoluto, elas poderiam agir como elas bem entendessem nas suas empresas, né? Elas poderiam cobrar o quanto quisessem, podiam produzir a quantidade que quisessem, nem que fosse desvalorizado o produto de tanta quantidade que tinha, mas continuavam produzindo, tá? Faziam altas propagandas, a questão do estímulo ao comércio, ao consumo, né? Então, tinha um liberalismo total, né? O Estado não se metia, né? E aí se viu que não, que o Estado tem sim que se meter em determinados momentos, porque senão quebra, tá? Vai quebrar as empresas, vão quebrar os bancos e vão quebrar o país, né? Então, aí se nota que sim, que precisa disso, tá? Isso aí eu vou, quando der a causa, aí eu falo, tá? Outra coisa importante dessa crise de 29 é que ela vai promover a derrocada do café com leite aqui no Brasil,
tá? Porque, claro, eles não vão mais poder vender para os Estados Unidos, porque eles vendiam tudo para os Estados Unidos e para a Europa, não vão conseguir mais vender, então eles vão entrar em derrocada econômica, né? Então, com a derrocada deles, a classe média começa a poder ascender ao poder, a aparecer, né, com uma influência econômica, né? O Vargas aí começa a poder querer ter o poder, né? Com o apoio da classe média e dos tenentistas, que nós já vimos sobre tenentismo, né? Então, é outra consequência grave da crise de 29, viu? Não é uma bobagem. A crise de 29, ela vai desencadear muita coisa, tá? Inclusive, por exemplo, a Alemanha, que já estava super mal, né? Ela vai desencadear o surgimento do nazismo e vai desencadear a Segunda Guerra Mundial, tá? Então, assim, é uma crise que ela desencadeia muitas mudanças, tá? No Brasil, por exemplo, a questão do Vargas subir ao poder, né? E acabar com a República Velha, tá? Me engasguei com essa saliva. Tá bom? Então é por isso que a gente vê essa crise, tá? Eu sempre digo, eu sempre explico, né? Por que a gente vê tal coisa? Não é porque sim, não. A gente vê por alguma coisa, por algum sentido, né? A gente vê porque nós vamos notar quanta influência vai ter, né? Então, o que estava acontecendo, né? Os Estados Unidos estavam num boom depois da Primeira Guerra Mundial, né? Ele foi um dos que mais faturou com a Primeira Guerra Mundial, porque vendeu horrores de coisas para os aliados, assim como todo o resto da América, tá? Vendeu um monte de coisas, alimentos, sapatos, roupas, de tudo, né? Porque eles não estavam produzindo só para motivos bélicos, né? E aí, quando terminar a guerra, né, a Europa tem que começar a se reconstruir, né? E os Estados Unidos continua produzindo, né? E tem o tal do American Wildlife. O que seria esse American Wildlife? Seria o estilo de vida americano, né? O que seria esse estilo de vida americano? É tu ter uma casa, um carro, todos os eletrodomésticos possíveis. Claro, na época não tinha muito, né? Mas já tinham alguns, né? Então, todos os eletrodomésticos possíveis, uma família feliz e contente, de preferência branquinha, né? Com um cachorro, tá? Esse é o American Wildlife, tá? Então, o sonho de vida americano, que era a questão do consumo, tu tinha que consumir para poder alcançar o objetivo desse sonho de vida americano, tá? Era isso que era. Então, consumir mais como qualidade de vida, né? Que é uma coisa que se questiona muito até hoje em dia, né? Quando as pessoas são muito consumistas, alguma coisa está faltando na vida delas, né? Porque o consumismo, ele não é qualidade de vida, né? Uma coisa é tu consumir para ter, porque tu precisa, por necessidade, e outra coisa é por só querer ter mais, sem nenhuma necessidade intrínseca de ter aquilo, né? Então, o consumismo é uma coisa bem séria, né? E muito debatida, né? E aqui que eu coloco, né, o ter como fonte de felicidade, né? Será, né? Ou seja, porque as pessoas pensam que, se eu sou rico, aí eu vou ser feliz, né? E aí eu lembro até agora que tinha um debate entre os alunos, e um falou muito bem, ele falou assim, o que adianta tu ser rico e ser um amargurado? Você é uma pessoa de mal com a vida, ranzinza, que não se dá bem com ninguém, uma pessoa que é amarga, o que adianta? Não sei de onde ele tirou esse exemplo, gente, mas acontece, né? Tem pessoas que têm de tudo e estão em depressão, né? Aí você se pergunta por que elas estão em depressão? O que está faltando na vida delas? Né? Eu não estou fazendo aqui uma apologia a não ter nada, não é isso, tá? Mas é um exagero, né? Porque uma coisa é, por exemplo, ter um carro, ter uma casa boa, tá? Ter as coisas dentro, ter os móveis, outra coisa é um exagero, né? 10 carros, 3 casas, não sei o que mais, sabe? Isso é exagero, né? Então, é o consumismo que o capitalismo fomenta, mas isso aí já existia desde a antiguidade, tá? Essa opulência, querer mostrar o quanto tu tem mais, o quanto tu é rico, isso aí é muito velho, tá? É velho como humanidade. Não é comunidade, vamos botar aqui desde as sociedades, tá? Então, são reflexões, né? Então, tinha uma prosperidade ilusória, tá? Eles estavam produzindo muito, vendendo bastante, mas 90% da renda nacional estava concentrada em 13% da população, né? Ou seja, uma extrema disparidade, né? Uma extrema diferença social, né? Nos estratos sociais, aqueles que mais tinham e dos que menos tinham, tá? Então, como tem aqui no Brasil é assim mesmo, né? Aqui até eu acho que é maior ainda a diferença social, né? É extrema a diferença social, né? Cerca de 6 milhões de famílias viviam com rendas de $3 por dia,
tá? Então, ou seja, não se vivia tão bem assim, né? Alguns viviam muito bem e alguns viviam pessimamente bem, né? Não era bem assim, tá? Ah, uma outra fragilidade do capitalismo, né? Aquilo que eu já disse, né? Sempre houve, sempre haverá crises, tá? E mostra o resultado do egoísmo, que é o que eu vou mostrar depois, tá? Essa coisa de ser julgado pelo que se tem e não pelo que se é, né? Se dá muita bola porque a pessoa tem, porque ela não tem, né? E não se dá bola para a essência da pessoa, né? Isso acontece muito, né? Aqui é uma propaganda da época, né, falando da vida, né, ideal é o American Wildlife, né, mostra uma família branquinha, obviamente, na época, não esqueço que na época havia um apartheid realmente nos Estados Unidos, né, que havia ônibus para negro, ônibus para branco, bar para negro, bar para branco, cabeleireiro para negro, cabeleireiro para branco, escola para negro, escola para branco, tudo era apartheid, ele sempre fala do apartheid da África do Sul, né? A gente nunca fala do apartheid dos Estados Unidos. Os Estados Unidos teve, sim, um apartheid horrível, tremendo. Né? E por isso que lá as questões raciais são muito mais, preconceito racial, são muito mais, pegam fogo, né? O negócio, altas manifestações e tudo, quando algum negro é morto, né? Injustamente, tudo mais. Justamente por isso, porque eles sofreram muita opressão até meados do século XX, né? Ou seja, até os anos 70, se eu não me engano. E aí que acabou isso. Então, sempre essa família branquinha, como modelo, né? Como é aqui, né? E aí, tendo o carro, né? Podem ver aí, tendo o carro, né? E depois a esposa recebendo aqui o esposo que voltava do trabalho, e ele colocando a menina no colo, todo mundo feliz e contente, né? O estilo de vida americano, né? E aqui tem uma fila, né? Aqui justamente essa foto é bem proposital, achei na internet, e se comenta muito essa foto, tá? Ela foi proposital, né? Essa aqui é a fila de desempregados, tá? Procurando emprego. E aqui atrás está essa propaganda do estilo de vida americano, né? O American Way, né? There is no way like the American Way, né? Então, o standard, né, como se vive, né, então, toda essa propaganda do estilo de vida americano, né, de uma vida com boa fartura, boa qualidade, tudo mais, e a fila de desempregados, né, então a ironia, vamos dizer assim, é uma ironia muito maldosa, né, sem querer feita, né, de colocarem essa propaganda bem no lugar onde estavam oferecendo emprego e tinha uma fila gigante de pessoas à procura desse emprego. Tá? Então, o que acontece? Tem essa superprodução industrial, né? E aí que falta a questão da interferência do governo, tá? Por que aconteceu a crise de 29? Aconteceu por falta de interferência do governo, ponto. Foi por isso que ela aconteceu, tá? Teve uma superprodução industrial, tá? Os Estados Unidos produzem, e aí a Europa ela começa a se reconstruir, né, depois da Segunda Guerra Mundial, e em 1925, cadê ela latindo aqui? Era para eu botar na rua, me esqueci. 1925, a Europa consegue se reconstruir, né? 1925, a Europa ela se reconstrói, né? E aí, o que acontece, né, gente? Quando tu quer proteger a tua indústria, o que tu tem que não fazer? Né? O que tu tem que fazer para proteger a tua indústria nacional? Né? Tu tem que o quê? Tu tem que estimular a tua população a consumir das tuas indústrias, da indústria nacional, né? E não importar mais nada. Então, a Europa deixa de importar muita coisa dos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam produzindo feito louco, tá? E o que está faltando aí, gente? O governo dizendo assim, gente, parem de produzir, porque vai cair o preço e vocês vão quebrar. E vai cair o preço das ações e vocês vão quebrar. Foi isso que faltou. Faltou o governo interferir. Entenderam? Se fosse em dia, já teria uma interferência. Né? Não teve essa interferência. Então, foi isso que deu. Né? Então, o que acontecia? As empresas começavam a falir, porque, aliás, a crise de 29, nós falamos 29, mas é assim, gente, já vinha tendo uma crise, já vinha tendo desemprego, depois tem o crash da Bolsa de Nova York, 29, e continua tendo a crise, tá? Até quase a Segunda Guerra Mundial, e aí na Segunda Guerra Mundial a economia dá uma guinada de novo, né? Para melhor, tá?
Então, começa o desemprego. Por quê? Porque os empresários começam a falir, porque, claro, eles produzem, o valor do produto deles cai enormemente, né? O valor das ações deles na Bolsa de Valores cai muito, então eles fecham, vão à falência e produzem desemprego, né? Então, e o desemprego, o que acontece? Não consegue consumir. Então, é aquele círculo vicioso, né? Desempregado, não consome, então a empresa não lucra e assim vai. Então, outras empresas vão também indo à falência porque não tem consumo, tá? Então, esse é o problema do liberalismo total e sem limites, né? É quando todo mundo está agindo como bem entende e não tem um governo que chega e diga, chega, não dá para ir mais, senão vocês vão quebrar, né? O que foi que aconteceu? Olha, vou botar ela para fora daqui a pouco. A tal da CAG da Bolsa de Valores de Nova York, eu vou ter que botar ela para fora. Né? Vem para cá. Vai fora. Esqueci que ela estava em casa, não tinha colocado ela na rua antes. Ela na rua e celular no silencioso. Então, como eu estava falando, gente, tem o crack, então, em 29. O que é esse crack em 29? Crash, né, como eles falam, né? A gente fala crack, mas é crash, né? De 29. Por quê? Todo mundo resolve vender as ações ao mesmo tempo, né? E o que acontece quando tem muita oferta e pouca procura? Queda de preços. Então, o preço das ações cai enormemente e um monte de gente vai à falência. Tá? Um monte de empresas e um monte de investidores vão à falência. E afeta o mundo inteiro, como eu falei anteriormente, inclusive o Brasil. Tá? Então, tem uma queda de até 50% da produção industrial das grandes nações capitalistas. Tá? Isso já vai afetar o mundo todo, só não vai afetar a União Soviética, porque a União Soviética era socialista, então não estava nesse jogo capitalista, não dependia dos Estados Unidos nem da Europa, né? Então ela se salvou, tá? Foi o único país que se safou, o resto todo sofreu, tá? Foi realmente uma crise bem grande. Então, como é que vai se resolver essa crise? Como eu disse para vocês, o governo não tinha dinheiro, tá? O governo não estava falido, o país em si não estava falido. Quem tinha falido eram as pessoas. Tá? E uma característica dessa crise, uma vez eu até dei um documentário sobre ela, muito bom, é que as pessoas se sentiam culpadas por essa crise, né? Fracassadas, loser, né? Perdedor, né? Loser, né? Porque nos Estados Unidos se tem essa mentalidade, né? Que se tu não vai bem, a culpa é tua, né? Então, claro, sentindo fracassadas, por quê? Porque a burrice toda foi deles mesmos, realmente. Produziram demais, quiseram vender as ações ao mesmo tempo, baixou demais o preço, eles se ralaram, né? Então, tem todo um plano, tá, de Keynes, que era um economista famoso, que ele vai... Qual é o plano Keynes? É pleno emprego e redistribuição de lucros, tá? Qual é esse? Geração de empregos. Esse era o plano dele, tá? Gerar empregos. Gerar empregos vai tirar os Estados Unidos da crise. Tá? Porque, claro, porque gera empregos, tem consumo, as empresas podem continuar produzindo e vai ter consumo para elas continuarem prosperando, ok? Então, eu vou ler para vocês aqui. Antes disso, eu vou ler, peraí, que eu vou mostrar, né, para vocês lerem. Vou ler um trecho, que aí que eu falo do egoísmo humano, né? Um trecho desse congressista, né, dos Estados Unidos, isso em 32, ou seja, eles estavam ainda em plena crise, tá? Que ele viaja para os Estados Unidos e diz o que ele vê, né? E tem coisa, gente, que é horrível, assim, é de arrepiar a alma do egoísmo das pessoas, sabe? Das pessoas estarem perdendo tudo, mas sendo gente passando fome, e eles saem jogando as coisas fora porque não vão conseguir vender por um bom preço. Absurdo, né? Então ele fala assim, durante os últimos 3 meses, eu, Oscar, a Meringer, de Oklahoma City, visitei, como já disse, os 20 estados desse belo país extraordinariamente rico. Eis algumas das coisas que vi e ouvi. Alguns cidadãos de Montana disseram que havia milhares de alqueires de trigo abandonados no campo porque seu preço baixo mal dava para cobrir as despesas da colheita. Em Oregon, vi milhares de alqueires de maçã apodrecendo nos pomares. Somente as maçãs absolutamente perfeitas podiam ser vendidas, por 40 ou 50 centavos a caixa de 200 maçãs. Ao mesmo tempo, há milhões de crianças que, por causa da pobreza do seu país, não comerão maçã de alguma nesse inverno. Enquanto estava em Oregon, ou Portland, Oregonian,
Lamentava o fato de milhares de ovelhas serem sacrificadas pelos seus criados por não renderem no mercado o suficiente para pagar seus transportes. Enquanto em Oregon, os urubus comiam a carne de carneiro. Vi pessoas procurando o resto de carne nas latas de lixo de Nova York e Chicago. Conversei com um homem num restaurante em Chicago. Ele me falou da sua experiência como criador de carneiros. Disse que no outono tinha sacrificado e atirado ao cânion 3.000 carneiros, porque o transporte de um carneiro custava $1,10, lucraria menos de $1 por cabeça. Disse que não tinha recursos para alimentar os carneiros e não queria deixá-los morrer à míngua. Por isso, cortava-lhe o pescoço e os atirava ao cânion. Gente, olha só que absurdo, né? Eles estavam jogando fora tudo porque não iam ganhar dinheiro suficiente. Olha que absurdo, gente. O egoísmo mais visceral, mais terrível que você pode imaginar em ser humano. Eles viam só a dor deles, né? Dizendo, eu não vou lucrar nada, e não enxergavam do lado que tinha gente passando fome. Então, em vez de pegar e dar para essas pessoas que estavam passando fome, dar os carneiros, dar as maçãs, né? Não, decidiam jogar fora, jogou no Grande Canyon, então ninguém se beneficiava com isso. Um absurdo, né, gente? Horrível, isso serve realmente de reflexão, tá? De como o egoísmo é inerente ao ser humano, né? Mas como o capitalismo, ele piora essa questão do egoísmo muito, né? Tem muita economista que fala isso, né? Como o egoísmo, ele é muito pior no capitalismo, muito pior. A pessoa só pensa em si e não pensa no outro. Isso acontece muito, tá? Então, vamos ao New Deal, tá? Isso aqui que vai recuperar os Estados Unidos. Isso aqui é impressionante, gente, porque não é socialista, isso aqui é capitalista, tá? E hoje em dia, quando se entra em crise, os países não fazem isso. Os países, ao contrário, eles afundam mais ainda o país. Para quê? Para salvar os bancos. É isso que acontece, tá? Então, o que ele vai fazer? Controle governamental de diversos produtos agrícolas e industriais, viram? O governo se mete, tá? Concessão de empréstimos a fazendeiros arruinados para que paguem suas dívidas e recoordenassem a produção. Realização de diversas obras públicas com o objetivo de criar novos espaços de trabalho para milhões de pessoas. Criação de um salário de desemprego para aliviar a situação de miséria dos desempregados. Limitação dos preços e da produção às exigências do mercado para garantir os interesses industriais. Fixação de salários mínimos e limitação das jornadas de trabalho em benefício dos trabalhadores. Tá? Então, esse aqui vai ser o plano Keynes, tá? Que vai ter um sucesso parcial, ele vai dar mais ou menos certo, né? E tem um reequilíbrio em 1935. E aí depois, como eu falei para vocês, depois da Segunda Guerra Mundial é que os Estados Unidos se recupera, né? E vira, a grande potência não vai dividir com a União Soviética e vira a Guerra Fria, né? Que os dois têm o mesmo nível de poder bélico e econômico praticamente. Econômico não tanto. Tá? Vou parar aqui a apresentação, né? Para me despedir de vocês aqui. Né, apareceu novamente, tá, pessoal? Então, acho que vocês entenderam que a crise de 29, né? É uma aula curta, né? Uma aula tranquila, né? Curta, não tenho muito o que falar, tá? E é isso, tá? A atividade eu vou deixar para depois. Essa atividade aqui vai ter só um comentário no fórum, né? Depois, se eu não me engano, é fascismo, vou ter que olhar no cronograma aqui que eu planejei, mas eu acho que é fascismo aí sim tem coisa para falar, tá bom? Aí sim tem uma atividade. Tá? Um abração para todo mundo aí, fiquem bem, tá? Então, vamos pegar a gravação.